para quem estiver online. São 6 horas, vamos começar a nossa segunda aula sobre imaginação. Opa, a gente tinha uma pequena queda de conexão aqui. Quem estiver online, então, dá um alô. Vanessa, olá. Quem mais está por aí? Deixa eu deixar aqui, isso aqui também ligado. Tá. Quem mais vai dando seu alô? Quem tá por aí? Quem esteve na aula de ontem e vai acompanhar a aula de hoje? Marise, tudo bem? Mila Renata, deve ser Camila, né? Cláudia, William, Jonathan, quem mais? Ana, Maria, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje, eu estou fazendo essa live de São Paulo. Eu vim aqui para um evento, é um evento fechado de uma empresa de RH, e é amanhã de manhã. Então vim hoje de Curitiba, amanhã tem esse evento. Quem mais? Lucas está por aí. Bem-vindo, Saulo. Vão chamando as pessoas, vão marcando as pessoas para que elas possam participar também. Dessa live ontem, a gente teve um probleminha técnico, né? Eu vou dizer assim porque é mais bonito, ao invés de dizer por culpa minha, por ignorância minha, eu não salvei a live, né, de ontem. Então, no final da live, eu tinha que ter ali simplesmente clicado em baixar e a gente teria ela em alta resolução para depois colocar no YouTube, por exemplo, não é? Mas eu não fiz isso, muito bem. Mas aí a pessoa aqui voltou, né? A pessoa que me instrui a fazer isso falou: Thiago, faça isso no final da aula e terá a aula disponível. Então, desculpa por ontem, mas assim, olha só, a live de ontem, para quem perdeu, ela será transcrita inteira, tá? Então, você terá o texto do que foi dito. Aniterra, eu não sei por que eu tenho que apertar isso aqui, mas tudo bem. Olá, Anne. Então, olá, Lívia, Rodrigo, Carlos. Então, a aula será inteiramente transcrita. Então, daqui a uns dias, eu aviso vocês aqui pelo Instagram, onde vai estar o PDF para que você possa fazer o download da primeira aula, que, enfim, acho que foi uma boa introdução a essa série de conversas sobre imaginação. Tá bem? Então, vamos lá, vamos chamando o pessoal, que eu vou começar aqui o tema de hoje. E o tema de hoje é o seguinte, então vamos lembrar que na aula de ontem eu disse que aquilo que você não imagina não existe para você. Que, obviamente, há um mundo real objetivo, independente de mim e de você, independente do que a gente consegue imaginar e considerar como possível, e há um mundo no sentido mais pessoal e subjetivo, que é aquilo que eu considero possível, que eu sei que existe, por experiência direta ou indireta, ok? Tem gente que baixou a live aí. Então, Ana, por exemplo, se ficou numa qualidade legal, por favor, entre em contato aí comigo depois, se você puder passar esse arquivo, tá bem? Olha, tem gente de Portugal de novo hoje aqui acompanhando, tudo bem? Então, eu falei sobre isso ontem, né? O que eu não imagino não existe para mim. O meu mundo, que pode ser um quintal, uma província ou uma grande cidade, um grande reino, depende de tudo aquilo que eu trago para dentro de mim como possibilidade, como imagem, não é? A nossa imaginação é a faculdade que trabalha com imagens. Essas imagens vêm da onde? Essas imagens vêm da nossa experiência com o mundo. A nossa experiência, através dos nossos sentidos, faz com que a gente tenha essa leitura de mundo, a experiência de mundo, e cada coisa que a gente conhece no mundo, a gente traz para dentro de nós através de uma imagem. A tradução dessa experiência, seja uma experiência em que vigora mais a audição, ou o olfato, ou o tato, não importa qual dos sentidos. Quando você traz aquele objeto através dos sentidos para dentro de você, ele é traduzido como uma imagem. Lembrem da aula de ontem, o meu exemplo daquela música que te marcou quando você deu o primeiro beijo em tal pessoa, ok? Você guarda a cena. Quando você ouve a música novamente hoje, remete à cena, que é uma imagem. Então a nossa alma trabalha naquele fundo, naquela bacia chamada memória, com imagens. Sem imagem, enfim, não tem imaginação. A faculdade da imaginação é a nossa capacidade de trabalhar com as imagens que já temos. Então a nossa imaginação é mais rica ou menos rica, mais
mais, digamos assim, complexa ou mais simplória à medida em que nós damos essas imagens, oferecemos essas imagens para ela. Essas imagens boas, ruins, de grande qualidade, de baixa qualidade, essas imagens vis, ou essas imagens magnânimas, maravilhosas, sagradas, a depender, portanto, da nossa experiência no mundo, dos objetos que nós contemplamos, dos objetos fora de nós que nós acessamos através dos sentidos. Nós traduzimos esses objetos em imagens para dentro de nós e eles são depositados num negócio chamado memória, que eu tenho usado, né, a ideia, a imagem de bacia para ficar mais didático. Essa enorme bacia que temos dentro de nós chamada memória. Lá estão as imagens. A imaginação vem e faz o quê? Pega estas imagens, que o conjunto delas é o conjunto do mundo conhecido por você. O que não está nessa bacia não existe para você. Portanto, a imaginação não tem como usar. A imaginação vem e pega alguma dessas imagens e compõe novas imagens através daquelas que você já tem. Então, é esse o sentido de criação, o sentido humano de criação, não é? Então, quando um grande artista, um escritor, por exemplo, concebe uma nova história nunca antes escrita, então o que é a criação desse artista? Ele tem lá um fundo mnemônico, né? Mnemônico vem de memória. Ele tem um fundo mnemônico bastante vasto, bastante rico, e ele pega coisas conhecidas lá, essas imagens que ele tem guardado dele, sobre tantas histórias, sobre tantas experiências humanas, e faz novas combinações dessas imagens. E aí propõe uma história para nós. É assim que trabalha a imaginação de um artista, um escritor, por exemplo. Então a criação humana, diferente da criação divina, não é aquela criação do nada. Ok? Nós não criamos do nada. Apenas Deus cria do nada. Nós criamos a partir de algo já dado, de algumas imagens já dadas. E eu queria falar, portanto, dessas imagens que nós oferecemos para nós mesmos hoje. A qualidade e a importância dessas imagens. Veja bem, se a sua imaginação está intimamente ligada à sua memória, ou seja, aquele conjunto de imagens que você reteve dentro de você, por experiência do mundo, é obviamente que a imaginação está fadada, vamos dizer assim, está limitada, se eu quiser suavizar um pouco, está limitada pelo tipo e qualidade de imagem que você reteve, não é verdade? Então, por exemplo, se eu consumir através dos meus sentidos, dos meus 5 sentidos, se eu consumir no mundo apenas realidades baixas, realidades vis, realidades medíocres, se eu consumir apenas coisas ruins, né? Moralmente ruins, por exemplo, eu traduzi para dentro de mim aqueles fantasmas, lembrem da aula de ontem, né? Perceptos ou imagens, eu traduzi para dentro de mim apenas aquele tipo de coisa. Quando a minha imaginação vai operar, vai criar, por exemplo, vai me lançar uma ideia, vai me propor um futuro, ela tem o quê? Apenas aquelas imagens para propor. Então é óbvio que a nossa grandeza de alma, olha, vão reconhecendo a importância da imaginação. A nossa grandeza de alma está ligada, está intimamente ligada ao tipo de experiência no mundo que nós temos. O que é que nós colhemos do mundo? Como é que nós lemos o mundo e o que é que a gente tira dele para dentro de nós? E compõe aqui aquele reino, ou aquela província, ou aquele quintal, que é o que nós chamamos de mundo interior. Então, se eu passo uma vida consumindo um tipo de realidade, ou seja, a palavra consumindo aqui é para tentar deixar mais claro, ok? Mas vocês entendem que não é consumo no sentido econômico da coisa. Mas se eu apenas olho, se eu apenas presto atenção para coisas pequenas, se eu gasto meu tempo e energia apenas com coisas pequenas, apenas com coisas baixas, apenas com coisas que não têm grande valor, que não têm grande durabilidade, bom, dentro de mim eu terei o quê? Apenas esse tipo de imagem com a qual a imaginação vai operar. E aí eu não entendo por que é que eu escuto uma sinfonia ou leio um grande romance de Dostoiévski e não entendo bolhufas, ok? Aí eu não consigo compreender, justificar para mim por que eu não tenho grandes ideias.
Por que que eu invejo aquele meu amigo, aquela minha conhecida que realizou coisas muito bonitas e admiráveis e eu não consigo fazer? Bom, porque com o conteúdo que eu tenho dentro de mim, com aquilo que eu guardei dentro de mim, de possibilidades da vida e do mundo, eu não poderia ter uma grande ideia. Eu não poderia ser nobre se o meu consumo de experiência do mundo foi todo de baixezas. Estão entendendo? O João pergunta, esse é um problema com a pornografia? Lógico que esse é um problema com a pornografia, não é? Se eu consumo horas e horas, dias e dias de pornografia, né, e apenas esse tipo de imagem que eu dou para mim, por exemplo, eu como homem só vejo mulheres sendo tratadas daquela maneira na pornografia, então quando eu olhar para uma mulher e quando eu quiser imaginar, né, e isso acontece instintivamente, imaginar coisas com aquela mulher, eu vou imaginar coisas obviamente parecidas ou do mesmo tipo que aquelas que eu consumo. A imaginação, ela não é inteiramente livre nesse sentido. Consegue entender? Ela não é inteiramente livre. Por quê? Porque ela tem os limites da memória, da experiência de mundo que foi transcrita, traduzida para dentro de você e formou o seu mundo. A imaginação fica lá, recolhendo as imagens da sua memória para compor para você cenários possíveis. Cenários de felicidade possíveis, cenário de amor possíveis, cenários de, enfim, de vida financeira, de trabalho. É isso que a imaginação fica fazendo, só que ela está com as mãos atadas pela memória. E aí que você percebe o que Aristóteles quis dizer quando ele falou que memória e imaginação são dois lados da mesma coisa. Porque uma está ligada à outra. As imagens que eu retenho são as imagens que eu uso para me projetar, para criar novas imagens, né, no sentido de compor novas imagens. Elas estão juntas, conectadas. Então veja só, depende muito daquilo que você retém. E você retém na memória aquilo para o qual você presta atenção. Essa coisa da atenção é importantíssima nessa seara aqui da imaginação. Nós retemos, nós guardamos dentro de nós uma coisa que tem que ter duas coisas, tá? Opa, ficou horrível essa frase. Deixa eu recompor, pera lá. Nós retemos dentro de nós, retemos na memória as coisas que têm duas características para nós. Primeira, que nós consideramos importante, ok? Se nós não considerarmos algo importante, nós não retemos, nós não guardamos. Segundo, as coisas para as quais nós damos a nossa atenção. E dar atenção a algo, dar atenção a alguém, qualquer tipo de coisa no mundo, qualquer pessoa próxima, conhecida, não conhecida, famosa, dar atenção é você voltar o teu ser para aquela pessoa e você colocar todo o teu aparato, a tua estrutura, que eu falei ontem, a tua estrutura disponível para aquela pessoa. Consegue entender? Disponível para aquela coisa, tua estrutura se volta para aquilo. Isso é dar atenção. Olha, vou prestar atenção nessa aula. Você está pegando a sua estrutura, aquela instalada na vida através dos vetores da existência do Julián Maris, você está pegando aquela estrutura e voltando ela para algo, para um objeto específico que é essa aula. Se você prestar atenção, ou seja, voltar, tensionar o seu ser para essa aula e reconhecer importância nela, você vai guardá-la, você vai retê-la. E como que você vai guardá-la? Vai guardá-la como imagem. Uma imagem dessa aula será guardada dentro de você. Os conteúdos dessa aula serão retidos na sua memória como imagens, que você vai poder usar depois, ok? Você pode esquecer características pontuais da aula de hoje, você pode esquecer detalhes, um ou outro exemplo que eu dei. Isso é absolutamente normal. É como você ler um livro maravilhoso que te marcou muito, mas obviamente você esquece alguns detalhes daquela história. Mas a questão é que, no geral, ou em geral, a ideia você guarda. Você retém. E ao reter, porque você prestou atenção e é importante, você deixou aquilo disponível para a sua imaginação usar. Então, olha onde é que a gente chega. Se eu presto atenção em coisas maravilhosas, em coisas sagradas, em coisas eternas, em coisas que elevam o meu espírito, em coisas que me fazem bem,
as chances de eu reter aquilo e, portanto, da minha imaginação ser melhor moldada por aquilo são enormes. Estão entendendo a relação? A relação é simples, é essa. Se eu baixo o meu olhar e gasto mais tempo, se eu tensiono o meu ser para as coisas pequenas, para as coisas passageiras, a maior parte do tempo, porque todos nós prestamos atenção em coisas pequenas e corriqueiras. Todos nós, ok? O maior intelectual de todos, em alguns momentos do dia dele, presta atenção em bobeiras, presta atenção em banalidades. Isso é da vida. Mas a questão é, se eu faço disso a lei na minha vida, se eu realmente gasto muito mais tempo prestando atenção em coisas que não são valoráveis em si mesmas, são essas coisas que eu considero importantes, dignas de gastar o meu tempo, são essas coisas que eu traduzo para dentro de mim como imagem, e são essas que minha imaginação terá para compor um futuro, para compor uma nova ideia, para compor um caminho de vida, para compor uma ideia de felicidade. Estão entendendo? Então, o que você tem que fazer, já que você vive numa cultura, a maior parte das pessoas que estão assistindo e vão assistir são brasileiras, vivem no Brasil, o que você tem que fazer, já que está numa cultura que não te oferece? Aí que está o pulo do gato. Não te oferece as melhores imagens. Não alimenta a sua imaginação com as melhores coisas, não é? Ela te dá ali algo que é para você sobreviver, mas não alimenta verdadeiramente você. Então o que você tem que fazer? Você tem que utilizar da tua vontade, você tem que usar da tua consciência e propor para si mesmo as imagens mais elevadas que você precisa para que a imaginação componha coisas mais elevadas. E ao compor coisas mais elevadas, a sua imaginação guia a tua vida, guia o teu espírito em direção a elas, faz com que você preste mais atenção nas coisas elevadas. De início, sendo brasileiro, sendo criado nessa cultura, você não tem apreço e não tem um gesto natural de prestar atenção nelas. Você pega aí um adolescente brasileiro normal, seja de que classe social for, porque isso não tem nada a ver com classe social, e leva ele numa sala de concertos para assistir lá alguma peça, ouvir alguma peça. E aí veja se ele não vai ter sono, se ele não vai ficar entediado, enfadado. É óbvio que ele vai. Porque não é o natural, especialmente na nossa cultura. Nós não estamos predispostos a isso. A nossa atenção e a nossa confusa maneira de considerar importante o que é desimportante faz com que quando a gente se depara com coisas grandes, com coisas boas, com coisas belas, a gente tenha dificuldade de prestar atenção nelas. Entendem? É algo que parece que vai contra vai contra as fibras do nosso ser e do nosso coração. Então isso é triste. Mas é para isso que serve uma coisa chamada educação. E é para isso que serve uma coisa chamada educação do imaginário, sendo mais específico ainda. É você conscientemente torcer a tua atenção, que a atenção é um torcimento, ok? É uma torção. A torcer o seu espírito em direção a coisas que de início, instintivamente, você não prestaria atenção. Você não consideraria importante, mas que pela tua própria sobrevivência espiritual você tem que fazer. E à medida que você vai fazendo a substituição deste tipo de imagens, você vai elevando a sua imaginação. Você vai tornando ela mais elevada, você vai tornando ela mais espiritual mesmo, em todos os sentidos. E aí, de que você ganha com isso, né? À medida que você força, educa a imaginação para que você preste atenção em coisas melhores do que tem prestado atenção até aqui, e então traduza para dentro de si imagens mais duradouras, elevadas, interessantes e sagradas, ok? À medida que você faz isso, então a imaginação vai tendo melhores recursos para compor novas imagens, e essas imagens atraem você. Porque, olha, esse é um outro papel da imaginação. A imaginação é atraente. É atraente. O João pergunta em qual obra Aristóteles trabalha a questão da imaginação e memória. Na obra chamada De Anima, sabe? A alma, sobre a alma, De Anima. É um livraço, tá? Então,
Eu sou atraído, eu, Tiago, a minha psique, ou minha alma, como você quiser chamar, eu sou atraído por imagens, certo? Sejam imagens postas à minha frente, fora de mim, estou andando na rua e vejo uma mulher bonita, sejam imagens dentro de mim. A atração, a alma é atraída por imagens. Essas imagens podem ser boas, como podem ser ruins. Mas como ela é atraída por imagens, são as imagens que geram movimento de alma. A alma não sai do lugar sem que tenha uma imagem chamando a alma para que saia dali. Sem que tenha uma imagem despertando ela, despertando desejos e querer dela. Estão entendendo? Então, veja, eu, por exemplo, terminando essa live, estarei com fome, tá? E pretendo ir comer alguma coisa. Estou num lugar diferente, não conheço aqui a região, onde eu estou em São Paulo, mas eu vou procurar algum lugar e vou comer. O que me faz sair daqui do quarto de hotel e ir em direção a esse lugar que eu vou descobrir ainda qual, para comer alguma coisa? Uma imagem de comida, uma imagem de saciedade minha. Uma imagem de eu sem fome. Essa imagem me agrada. Eu sem fome. E quem me conhece sabe o quanto eu sou desagradável quando estou com fome. Então a imagem do Tiago saciado, o Tiago comendo algo gostoso, me agrada. Faz com que eu levante, saia daqui e vá atrás. Percebem? As imagens atraem a alma. Se eu, portanto, faço a substituição das imagens pequenas, baixas, miseráveis, paulatinamente por imagens melhores, mais nobres, sagradas, elevadas, através de uma educação, de um esforço do imaginário, se eu faço essa substituição, vocês entendem que o efeito natural decorrente disso é que eu tenha mais atrações por coisas grandes e boas. E, portanto, a minha alma saia do lugar em direção a coisas melhores. Porque a minha alma só se movimenta, e o Aristóteles, inclusive, no livro De Anima, fala fisicamente desse processo, né? Como um processo físico mesmo, de movimento da alma. São animados todos os seres que se movem. Tá? Então a alma, ela é movimento. Ela está sempre se movimentando em direção a algo e está sempre indo em direção àquelas imagens que ela considera atraentes. Então o saldo da aula de hoje é esse aqui. À medida em que você substitui as imagens ruins por outras melhores que você passa a consumir por esforço seu, por vontade sua, você passa a ser atraído por essas imagens. A sua imaginação começa a usá-las como novos recursos para compor novas ideias, novos projetos, novos caminhos, novas imagens de saciedade. E aí você começa a ir em direção a elas. E de repente você se vê na seguinte situação: vou ao cinema assistir aquele filme de bang bang hollywoodiano, aquele filme de ação sem grande valor estético, ou eu vou assistir aquela peça de teatro, aquela montagem de uma peça de Shakespeare, etc e tal, que tem na minha cidade. E de repente tem duas imagens aqui e você olha, passa a considerar esta aqui de Shakespeare atraente, veja só, coisa que você talvez não consideraria um tempo atrás. Essa é a questão, tá? O Jonathan pergunta, seria a famosa coleção de figurinhas da qual o Olavo fala, citando Leibniz. Veja, Jonathan, é mais ou menos isso, né? Porque a tua alma, diz Aristóteles, a alma é aquilo que ela conhece. A tua alma tem lá a coleção de figurinhas dela. E ela só pode trabalhar com ela. Ela só pode completar a álbum com as figurinhas que ela já tem. Só que o álbum é muito maior do que esse albinho que você hoje tem dentro de si e eu tenho dentro de mim. Então a gente tem que expandir o álbum, que eu falava ontem. Expandir o reino, o terreno, tentar ampliá-lo o máximo possível. A vida é muito maior do que essa porca miséria que eu vivo. E aí, como é que eu faço isso? Olha, eu vou oferecendo cada vez mais coisas que estão para além, coisas maiores da que eu estou acostumado. Se um dia eu li Machado de Assis, daqui a um tempo eu posso ler um escritor ainda mais exigente que Machado. Se eu estou acostumado a ouvir uma boa MPB, e veja, a MPB tem coisas muito boas. Se eu hoje estou acostumado a ouvir uma boa MPB, olha, depois eu posso ouvir um outro tipo de música, não posso? Mais exigente, que eu vou ter que ter mais atenção, que eu vou ter que parar mesmo 1 hora ali e ficar atento àquilo. É assim que a gente faz.
É um descontentamento por natureza, ou seja, eu não aceito o meu status quo, eu não aceito ficar com o que eu já tenho, porque eu quero mais, e esse mais é melhor. E a vida, tá? E a vida é, em partes, vou ensinar aqui uma lei da vida feliz, entre aspas. Em partes é você querer o melhor, e depois o melhor do melhor, e depois o melhor do melhor do melhor. Isso é viver bem. Ah, eu tenho uma coisa boa, mas por que eu não posso ter melhor? Eu tenho uma criatividade boa, por que ela não pode ser melhor? E quando ela for melhor, por que ela não pode ser melhor do melhor? É esse desejo de mais, isto que faz do homem feliz, entende? Não é ter a posse disso tudo, porque isso é impossível. Você não vai chegar num estado de plenitude que você tem todos os objetos maravilhosos dentro de você e você está inteiramente saciado. Esquece, isso não vai acontecer. Mas a felicidade é esta busca, é esse reconhecer e reconhecer a coisa agradável que existe nisso, entende? Para o ser humano. De que as figurinhas que eu tenho não bastam, porque o álbum pode ser melhor. Como eu dizia ontem, não basta ser professor e escritor. Eu agora quero ser chefe de cozinha e em alguma medida isso aqui vai dar algo. E eu posso ser alguém melhor depois, quando eu juntar tudo isso. Vocês estão entendendo? Eu não aceito o estado atual, não no sentido revoltado. Ai, meu Deus, odeio minha vida, quero muito mais. Não, eu não aceito porque eu posso mais. Porque eu posso aumentar, eu posso expandir o meu reino interior. O meu mundo, o mundo do Tiago, o mundo no sentido subjetivo, pode cada vez ficar mais parecido com o mundo que existe aí, fora de mim, objetivamente. E isso é tornar-se semelhante a Deus. A imagem, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A semelhança vai sendo conquistada. Ok? Nós somos feitos à imagem. Temos a semente de eternidade dentro de nós. Fomos feitos à imagem divina. Temos pessoa, porque Deus é pessoa. Mas a semelhança vai sendo conquistada. Tá? E vai sendo conquistada assim. Porque Deus é o quê? Deus é perfeito. Então eu perfeito não sou e não tenho chance de ser perfeito aqui. Mas essa busca, esse desejo de perfeição, é isso que dá gosto na vida. A substituição... Pausa. Opa, tinha dado uma pausa aqui na live. A internet aqui, acho que do hotel, não é lá grande coisa, hein? Então, Hotel Ibis. Estamos fazendo aqui uma reclamação pública do Hotel Ibis Ibirapuera de São Paulo. Muito bem. Então, a substituição das imagens ruins pelas melhores, pelas mais nobres, dará novos recursos para minha alma. E com esses novos recursos, ela irá compor outros destinos possíveis, outros caminhos, outras ideias, muito mais desejáveis em si mesmas. E a minha alma será atraída por isso. A minha alma será atraída. Ninguém faz nada, ninguém sai de casa sem estar atraído por algo, sem estar atraído por alguém. Tua alma não dá um passo, pensando de maneira analógica, tua alma não dá um passo sem atração. O que é a depressão? A ausência de atração. A alma não se atrai por nada. Por isso é um estado doentio. A alma não está atraída. Professor, qual é esse livro do Julián Marías em que o senhor está se baseando? Ih, meu amigo, são todos. Eu li praticamente todos os livros do Julián Marías. E eu usei mais do Julián Marías na aula de ontem. Essa aula de hoje já não é tanto baseada na obra dele, ok? Eu faço sempre indicações dos livros do Julián Marías pelos quais eu acho que toda pessoa deveria começar estudando a obra dele. Mas saiba que hoje já tem mais Aristóteles do que Julián Marías. Tá? E outras coisas, e literatura, etc. Há aqui uma miscelânea de coisas que eu uso para fazer essas reflexões. Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Tá? O saldo, o suco da aula de hoje é esse. Ou você, por esforço próprio, autoeducação, e educação também com os professores, grandes mestres, etc., altera, substitui as imagens pequenas, baixas, ruins, pelas maiores e nobres, ou sua alma não sairá do lugar. Ela continuará caminhando em direção às mesmas imagens de sempre. Você tem que oferecer para ela um outro prato. Você tem que oferecer para ela outra coisa, esteticamente agradável, eticamente interessante, espiritualmente relevante. É isso que você tem que oferecer para a tua alma. E então ela vai sair do lugar. Daí ela vai caminhar. Ok? Então, por hoje, a gente fica por aqui. A promessa eram de lives curtas. Amanhã tem mais, e eu aviso novamente que horário será a aula, tá? Porque, como cada dia é um dia aqui na minha vida,
às vezes eu tenho que fazer essas alterações. Ontem foi 5h30, hoje foi 6 horas, amanhã pode ser 5 ou 6h30. Eu vou avisando vocês, tá bem? Acompanhe aí pelos stories, marquem os amigos, chamem cada vez mais pessoas, que eu acho que esse é um conteúdo, não por mérito meu, mas o conteúdo, o tema, né, é relevante. Acho que muita gente precisa ouvir isso, tá bom? Brigadão e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.